A partir de agora, informações, utilidade pública e a participação do ouvinte. Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, para todo o estado. Boa noite, são 18h04. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, 94.1. Ariquemes, 92.3. De Paraná, 93.7. Cacoal, 89.5. Vilhena, 92.5. Uma boa noite também a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Agora são 18h05. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal nesta quarta-feira. O jornal hoje recebe o dermatologista Dr. Paulo José, especialista em implante capilar, para falar sobre os avanços na área, as novas tecnologias que revolucionam os procedimentos e as alternativas também para quem busca tratamentos para queda de cabelo. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a Gisele Furtado, a Beatriz e o Ibernon. Muito obrigado por estar me recebendo aqui nessa casa. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Boa noite a nossa presidente também, que está conosco aqui ao vivo mais uma vez, nesta tarde de quarta, esse comecinho de noite de quarta-feira. Doutor Paulo, quais são os principais avanços recentes na técnica de implante capilar e como isso tem beneficiado os pacientes? Então, o transplante capilar nos últimos anos houve um avanço muito importante com a técnica FUE. Antigamente a técnica FUT, a técnica da tira, era uma técnica em que havia um pós-operatório muito mais prolongado, com muita dor no pós-operatório e com uma quantidade menor de unidades foliculares. Com a técnica FUE, não há mais cicatriz, ou uma cicatriz mínima, ou seja, mínima, praticamente invisível nesse pós-operatório, e nos proporcionou conseguir um aumento dessas unidades foliculares, consequentemente conseguir preencher áreas muito maiores, ou seja, conseguimos hoje resolver calvícies avançadas, eventualmente com uma única sessão. Muito bem, muito obrigado. Beatriz. Doutor, o senhor é dermatologista, né? E a gente percebe que nos últimos anos, nos últimos 2 anos mais especificamente, houve um boom quando se fala em implante capilar. Só acredita que o avanço tecnológico é um fator, mas a inteligência artificial ela também tem sido aplicada nessa avaliação capilar? Como é que essa ferramenta auxilia na análise, né? Então, Beatriz, sim, hoje há um boom, a procura é cada vez maior, procura de uma autoestima assim, dos pacientes, e a inteligência artificial com softwares nos ajuda a estar programando e assim conseguindo uma melhor avaliação com relação à quantidade de unidades foliculares que iremos precisar para essa cirurgia e até para planejar melhor. Então hoje a inteligência artificial ela nos proporciona conseguir resultados cada vez assim melhores, mas claro, isso não quer dizer que o médico não é importante. Isso. Claro, assim, eu queria aproveitar para perguntar, assim, se o Ibernon me permite, para quem está em casa, para as pessoas entenderem. Hoje, a pessoa, obviamente, que procura é porque já tem uma região onde não é mais possível recuperar o fio naquela região, certo? Certo. Como é que funciona o implante capilar? Esse cabelo é retirado de outra região e implantado em uma cirurgia, em um procedimento cirúrgico que qual é a gravidade, né, desse procedimento? É algo simples? Ele sai da clínica no mesmo dia? Como é que funciona? Então, o transplante capilar ele é uma cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia em que retiramos fios da região occipital, região atrás do couro cabeludo e das regiões laterais, para transplantar para a área receptora, ou seja, a área com calvície. Eventualmente, podemos associar a técnica de body hair transplante, que utilizamos fios da barba e, eventualmente, também da região do tórax, para somar aos fios do cabelo e, assim, conseguir um maior preenchimento e, consequentemente, um melhor resultado.
Muito bem, são 18h09. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. O nosso presidente também, doutor Paulo, tem uma pergunta para fazer para o senhor, por favor. Doutor Paulo, além do implante, quais são as opções não cirúrgicas disponíveis no mercado hoje? Elas realmente oferecem resultados eficazes? Então, é muito importante o paciente com uma alopecia androgenética, Gisele, procurar um médico de forma precoce. Né? O tratamento precoce em pacientes que têm uma genética, né, positiva para calvície, a gente consegue retardar o avanço dessa doença e, eventualmente, em alguns casos, até a possibilidade desse paciente não evoluir para uma cirurgia, a depender do grau da calvície. Então, são vários os tratamentos, desde medicamentos via oral, uso de loções e tratamentos minimamente assim, invasivos, como a técnica de microagulhamento, de MMP, que são infusões medicamentosas no couro cabeludo, laser, exossomos, que é uma terapia nova que temos a disponibilidade aqui na clínica, para estar fazendo o que chamamos de medicina regenerativa, ou seja, a gente, através de células-tronco, a gente consegue melhorar muito a densidade desse cabelo. Doutor, antes de passar para a Beatriz, eu queria fazer uma pergunta. Doutor, tem a ver, ou existe uma idade limite para se fazer implante capilar? Idade limite não, existe um bom senso. Uhum. É óbvio que, assim, eu acho que o paciente mais jovem que eu operei tinha 19 anos, mas já tinha uma calvície avançada, e o paciente com maior idade estava com 80 anos. Então, assim, o bom senso, com exames normais, ou seja, ele tem que passar com o seu cardiologista para fazer o risco cirúrgico, os exames de sangue dentro da normalidade, e sim, com um médico especialista, né, membro da Associação Brasileira da Cirurgia da Restauração, da Associação Brasileira da Cirurgia da Restauração Capilar, com sua equipe e seu anestesista. Estando isso tudo ok, é uma cirurgia tranquila. Obrigado, são 18h12. Inclusive, doutor, o senhor falou sobre a cirurgia, eu acho importante também reforçar. É um processo que exige também paciência para visualizar o resultado, né? Você não vai fazer um implante e não vai sair de lá com cabelo grande, não é uma peruca, obviamente, né? Como é que funciona esse processo de transição após o implante capilar? Assim, o processo da cirurgia é um processo muito tranquilo, ou seja, o paciente já tem alta no mesmo dia. Nos primeiros 30 dias, esse cabelo transplantado, ele começa a crescer, porém, de 30 a 40 dias, todos os fios transplantados irão cair. E eles vão retornar, assim, o crescimento depois de 3 a 4 meses. Com 6 meses já há uma resposta muito interessante, ou seja, com um aumento importante da densidade e com resultado final com 1 ano. Por que isso acontece? No caso é porque a raiz permanece, os fios caem, mas a raiz continua lá no lugar implantada. Passa-se por um eflúvio telógeno, ou seja, a raiz ela fica, porém a haste vai cair. E esse fio, ou seja, por conta do seu ciclo capilar, ele vai ter um tempo para voltar a crescer. Muito bem, são 18h13. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo, já na reta final do nosso bate-papo. Doutor, além dos aspectos médicos, qual o impacto do implante capilar na autoestima também, na qualidade de vida dos pacientes? Como esse tratamento pode influenciar a aceitação social e o bem-estar psicológico? Que o senhor já tem ouvido de relatos pós esse tratamento? São muitos, né? Os nossos pacientes é muito visível, ou seja, você voltar até a moldura do cabelo, isso traz um rejuvenescimento muito importante, ou seja, alguns pacientes chegam, ou seja, você olha o antes e depois, é um rejuvenescimento de mais de 10 anos. Então, a autoestima aumenta, ou seja, muitos pacientes, às vezes, que não tinham um cuidado tão importante com sua saúde, assim, o paciente foi para a academia, começou a perder peso, melhorou a hipertensão arterial, assim, melhorou diabetes. Então, a autoestima, que pode, tanto na parte social quanto assim, até no seu trabalho, isso pode haver um impacto importante. Acredito que familiar também, relacionamentos e tudo mais. Com certeza. Obrigado. Inclusive, antes de a gente encerrar essa conversa, doutor, chega uma pergunta aqui do Marcelo, que é do bairro Clodoaldo Pontes Pinto. Ele está perguntando o seguinte: doutor, qual é a vida útil desse cabelo? Ele vai durar como um outro fio?
É uma pergunta assim, bem importante. Qual que é o nome dele? Marcelo. Marcelo, assim, importante essa pergunta, até para estar esclarecendo. Os fios transplantados, ele vem de uma área que não é doente, ou seja, uma área que não sofre com alopecia androgenética. Então, é um fio que vai permanecer para sempre. Porém, todo paciente que faz a sua cirurgia, ele deve permanecer usando os tratamentos, porque o fio nativo, ou seja, é um fio que pode, com o tempo, afinar e, consequentemente, ele vai perder volume. Muito bem. Você pode deixar um contato para quem está nos ouvindo, doutor Paulo, por favor? Sim. O contato assim, da clínica, o Instituto Paulo José. Estamos ali na Rua Terreira Aranha, número 2365. E o telefone de WhatsApp é 981295825. Obrigado, Marcelo. Anota o telefone aí, Marcelo. Doutor Paulo José, muito obrigado. Agradecemos muito pela sua participação e por compartilhar informações tão importantes sobre as inovações e cuidados nos tratamentos capilares. A sua explicação certamente ajuda a desmistificar o tema e traz mais segurança para quem pensa em buscar essas soluções. Obrigado. Fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado. Agradeço muito a Gisele, a Beatriz e o Bernon aqui pela oportunidade de estar explicando um pouco mais sobre a nossa especialidade. Obrigado, muito são obrigada, 18. doutor. Só reforçando então o pois telefone 981295825. 18h16, a gente volta em seguida ao vivo, Jornal Rede Clube Cidade. Jornal Rede Clube Cidade ao vivo volta já.